Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Mais um relato de traição para vocês que nós iremos acompanhar juntos aqui no nosso canal e daqui a pouco eu volto para comentarmos mais esse relato de algo que tem acontecido com grande frequência nos dias de hoje. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Era uma tarde ensolarada quando Lucas, um homem de 25 anos, decidiu fazer uma surpresa para sua namorada, Ana, de 24 anos. Eles estavam juntos há 9 anos e tinham superado muitos desafios. Lucas sentia que o amor deles era forte, leve e verdadeiro, mas ainda havia uma sombra do passado que às vezes escurecia seus pensamentos. 7 anos atrás, em um momento de impulsividade da adolescência, Ana havia cometido uma traição. Lucas perdoou-a de coração, mesmo que não tivesse sido fácil. Ele reconstruiu a relação sem nunca usar esse erro como arma. Juntos, aprenderam a se respeitar e a valorizar o que tinham construído. Naquela tarde, Lucas queria que Ana soubesse o quanto ele a amava. Ele planejou um piquenique no parque onde tiveram muitos dos seus melhores momentos juntos. Quando chegou lá, sentou-se em uma toalha colorida, com frutas, sanduíches e uma garrafa de suco. Com o sorriso no rosto, ele pensou em tudo que eles haviam construído. Mas a raiva ainda o perseguia de vez em quando. Era um sentimento que surgia do nada, como um monstro debaixo da cama. A lembrança da traição, mesmo após anos, ainda pesava em seu coração. Pensamentos de xingamentos e desejos de vingança apareciam de repente, deixando-o confuso. Ele amava Ana, mas a dor do passado às vezes era difícil de ignorar. Ana chegou ao parque e, ao vê-lo, seu coração se encheu de alegria. Ela se sentou ao lado dele e sentiu a tensão em Lucas. Com um olhar carinhoso, perguntou o que estava acontecendo. Lucas hesitou, mas decidiu ser honesto. Ele falou sobre os sentimentos que ainda surgiam, as lembranças que o assombravam, e como isso o deixava confuso. Ana ouviu atentamente e segurou a mão dele. Ela também se lembrava da traição, mas tinha amadurecido. Ela disse que o amor deles era mais forte do que qualquer erro do passado. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Com as palavras de Ana, Lucas sentiu um alívio. Eles falaram, riram e compartilharam sonhos. À medida que o sol se punha, os dois entenderam que estavam prontos para deixar o passado para trás e focar no futuro. O amor deles era uma aventura contínua, cheia de superações e recomeços. Meus pais já eram mortos. Eu fiquei bem de vida e construí minha empresa. Comprei uma casa onde eu morava com minha irmã que era uma mulher trans. Resolvi me casar com minha namorada. E nasceram os filhos, as gêmeas que hoje têm 17 anos, Márcia e Mércia, e o filho Maicon de 15 anos. Meu filho me mostrou gravações que destruíram meu mundo. Minha esposa era amante da minha irmã trans e os 3 filhos eram da minha irmã trans. Descobri que enquanto eu trabalhava vários homens iam à minha casa e comiam as duas. Meus filhos sabiam de tudo e o caçula resolveu me contar tudo. A minha irmã trans era filha do adultério da minha mãe. Minha irmã nasceu com uma doença herdada de seu pai verdadeiro. Síndrome de Machado Joseph. Uma pessoa nascida da traição tinha que se tornar uma traidora. Minha esposa me mostrou que uma vez traidora sempre traidora. Separei e vendi a casa. Deixei eles sem nada. Elas me pediram perdão dizendo para eu aceitar a promiscuidade delas. Mas segui minha vida e levei o caçula comigo. Me casei novamente e tive um casal de filhos agora realmente meus de verdade. Pago o tratamento do caçula pois todos os 3 filhos herdaram a doença. Minha ex hoje 10 anos depois tem HIV. Minha irmã trans faleceu com sua doença incurável. As gêmeas fazem tratamento com a ajuda de familiares e do governo. Banco o tratamento do caçula pois esse foi fiel a mim. Minha vida seguiu. Estou mais rico e feliz e elas estão destruídas. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Até o próximo. Nossa, esse foi tenso.
E esse relato me surpreendeu também, tá, gente? Até uma certa parte, eu achei que poderia dar tudo certo, ou quase certo, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E eu vou explicar para vocês por quê. Alguns ensinamentos esse relato deixou para mim. Algumas coisas importantes que eu vou abordar aqui. A primeira coisa que ficou na minha mente é que quando uma pessoa mostra quem realmente é, você deve acreditar nessa primeira demonstração. Porque tem aquele ditado que diz que uma vez traidor, sempre traidor. Então, essas duas coisas são bem importantes. Eu nunca vi, vou ser sincero para vocês, uma pessoa que eu saiba que já tenha traído, que não repete. Todas que traem, repetem atos de traição. É uma coisa que eu pude observar. Eu não conheço uma pessoa que traiu uma vez, se arrependeu e nunca mais fez. Estão entendendo? É isso que eu penso e que eu observo até hoje. Pode existir, é claro, mas eu não conheço. Estão entendendo, não é? Uma outra coisa importante que eu percebi, para você levar alguém para sua casa, tem que ser só a esposa e os filhos. Não podem ter outras pessoas morando junto, porque pode acontecer alguma coisa, porque você não sabe da índole das outras pessoas. A própria irmã, que era trans, não é? Tinha ferramenta, tinha maçarico, não é? E engravidou a esposa dele. Os 3 filhos não eram dele e ainda levava homens enquanto ele estava trabalhando para sustentar a família. Ele era empresário, não é? E esses homens, todos os homens que iam lá, pegavam as duas, a irmã trans e a esposa dele. E os filhos sabiam do que acontecia. Estão entendendo? Todo mundo traiu ele. Olha só, cara, esse cara cagado. Esse aí, eu vou dizer uma coisa. Uma coisa que eu percebi é que tem muitas famílias que têm muitos segredos. Pessoas da família que causam situações erradas, situações ruins. Eu fiquei sabendo recentemente aí de umas coisas aí que, rapaz, a família aparentemente parece ser uma coisa, mas algumas pessoas da família fazem coisas que parece coisa de TV, coisa de internet, estão entendendo? Tem uma situação que eu soube também, recentemente, de um casal que tinham um filho, mas o marido teve câncer de próstata e ficou inutilizado para bater virilha, não é? E o que aconteceu? O filho de 17 anos é o homem agora da mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Foi o que eu fiquei sabendo. Eu não vi nada, não assisti. Eu não assisto esse tipo de coisa. Espero não assistir. Mas o que acontece? É uma coisa que assusta. Do meu ponto de vista, isso assusta muito. As coisas que eu fico sabendo me assustam muito. As pessoas fazendo coisas que deveriam ser íntimas e expondo na internet. Estão entendendo? Vídeos de certas pessoas fazendo certas coisas e achando que é normal fazer esse tipo de coisa. E o pior, ganhando dinheiro com isso, que eu acho que ainda é pior ainda, consegue ser pior do que você se expor. É você ganhar dinheiro com essas coisas como se fosse um artista ou uma artista. Estão entendendo? Gente que cometeu coisas erradas no passado, achando que agora é uma pessoa correta, que é uma pessoa de Deus, por exemplo. Dizem que tem o tal do arrependimento. Eu acho que o arrependimento só é válido para mim quando você tem a possibilidade de fazer a coisa errada e desiste de fazer. É o arrependimento para mim que é válido, verdadeiro. Agora, depois que você faz qualquer coisa e no futuro se arrepende e se entrega a Deus, eu não confio muito nesse arrependimento não, tá, gente? Eu estou sendo sincero para vocês. Errar, todos nós erramos. Todos nós podemos errar. Esse cara do relato, ele conseguiu seguir a vida dele, mas tem gente que desiste da própria vida por causa de coisas que pessoas que a gente ama
fazem conosco. É muito triste quando você ama uma pessoa e essa pessoa te decepciona. É muito triste. Você esperaria isso de qualquer pessoa, de um inimigo, mas da pessoa que você ama você não espera. E quando faz, machuca, destrói. Isso é muito ruim. E uma pessoa que é amada por alguém e faz maldades assim com essa pessoa que a ama, essa pessoa merece receber tudo que esse pessoal do relato recebeu. Vocês observaram uma outra informação que ficou entendida ou subentendida no relato? O karma. Repararam? Os 3 filhos que eram da irmã dele, que era trans, nasceram com a mesma doença genética que a irmã dele tinha. E a irmã, por sua vez, era a filha do adultério da própria mãe deles. E o pai, naturalmente, dela, que tinha essa doença na genética dele. E passou adiante. E todos eles vão morrer. Quem teve essa doença aí, para quem não sabe, que eu esqueci o nome, foi aquele ator Guilherme Caram. Ele foi da TV Pirata, fez muitas novelas, fazia papel de mordomo. Era um grande ator, eu estou sendo sincero. É comediante também. O cara era fantástico. Ele tinha essa doença, que, se eu não me engano, ele herdou da mãe dele. O pai eu não sei se é vivo ainda, mas quando ele morreu, o pai ainda era vivo. Já era um idoso, né? Eu imagino que já esteja falecido já nesse momento. Mas é uma doença que não tem cura. É crônica. Existem doenças, gente, que é crônica, é para sempre. Você tem que medicar-se a vida toda. É assim. Igual a certas doenças sexualmente transmissíveis que acompanham muitas pessoas aí pela vida toda, o resto da vida, não é? Porque tem certas doenças que em determinado momento você vai morrer, você vai perder a guerra para essa doença. Isso é um fator importante para eu ter medo desse negócio de bateção de virilha. Eu sempre tive um cagaço enorme de pegar qualquer coisa desse tipo aí, não é? Porque as pessoas na hora do prazer se entregam. É como eu citei nos vídeos passados aí. Tem gente que acha que tomando anticoncepcional vai impedir doenças. Não, impede gravidez. E às vezes falha, não é? Vocês sabem. Além de modificar o corpo de certas mulheres que não lidam bem com esse negócio de anticoncepcional. Tem algumas mulheres que se transformam depois que passam a tomar esse remédio. E tem mulheres também que depois que começam a bater virilha, muitas delas desenfreadamente, com vários parceiros, o corpo também transforma, modifica. Você pode perceber, você pode prestar atenção nisso que eu estou falando. Não é algo inventado não, tá, gente? O corpo das pessoas muda, modifica, de acordo com o que você faz, com as suas escolhas, com a sua vida. A pessoa que não pratica esportes, que não faz nada, ela traz para si doenças, tanto psicológicas quanto físicas. Estão entendendo? É assim que é a vida. E mais uma vez, muito cuidado com a sua conduta, com as suas atitudes, com o que você faz com outras pessoas. Porque o sofrimento que você causa em outras pessoas vai voltar para você. É aquela lei que eu sempre falo aqui. Você colhe o que você planta. Tudo tem retorno. A vida é assim. É uma escola. É para ensinar mesmo a gente. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Mas, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.